onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em classe de escola dominical. Nós estamos vendo a revista, tema do trimestre, Deuses Demais. Quem está no trono do seu coração? Nós já mostramos a capa aqui, deve estar aparecendo aqui no vídeo. Hoje é domingo, dia 8 de novembro de 2020. A lição de hoje é a lição de número 8 da revista, cujo tema é o seguinte, lição número 8. Tecnologia, bênção ou ídolo? O texto base dessa lição ele se encontra no livro do Gênesis, capítulo número 11, versículos de 1 a 9. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Por favor, mantenham todas as Bíblias abertas. Vamos primeiro ler o texto todo e depois a gente vai comentando sobre cada um desses versículos. Bom, o título do texto em negrito é A Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Presta atenção nesse versículo, para que não sejamos. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar, gente, pela palavra que foi lida e pela lição de hoje. Vamos lá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, Deus de nossas vidas, por essa oportunidade, ó Pai, única, ímpar, ó Pai, do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, ó Pai. Sabemos que tu tens sido maravilhoso em nossas vidas, ó Pai, nos preservado, nos guardado diante das adversidades, ó Pai. A tua palavra foi lida e através dela, ó Pai, o teu Santo Espírito possa falar aos corações daqueles que vão acessar essa aula, ó Pai, e aprender junto conosco, Senhor, mais um pouco da tua sabedoria, da tua palavra para a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Bom, então vamos lá. A aula de hoje ela está dividida da seguinte maneira. São 4 tópicos. Primeiro tópico, a gente vai ver a diferença entre Noé e Babel. O segundo tópico, ele se chama Dominai. O terceiro tópico se chama Os Efeitos do Pecado. E o quarto tópico se chama Arrependa-se. Mas primeiro, vamos entender o texto que foi lido. Vamos lá, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Lembrete então sobre essa época. Todas as pessoas tinham apenas uma língua, que vem do hebraico, língua vem lábio, e uma só maneira de falar, do hebraico, palavra. A afirmação dupla da grande
força e ênfase ao que o Nimrod tinha feito ao estabelecer uma ditadura mundial sob seu governo. Sabe sobre quem foi Nimrod? Citado nessa explicação aqui do versículo 1 aqui do capítulo 11. É necessário então que a gente volte ao capítulo anterior, do número 10, para entender então quem foi ele. Quem que foi o Nimrod que é mencionado aqui. Gênesis 10 tem o seguinte texto em negrito: descendente dos filhos de Noé. 10:1. São estas as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Então, quem foram os filhos? Tem Noé, tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e desses nasceram outros filhos. Aí, no 10 ainda, a gente vai ler o 8, 9, 10, o 11 e o 12. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calar, a grande cidade de Rezém. Retomando a explicação ainda dos versículos do capítulo 11, que é o texto base da lição. O 2, verso 2. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram como planície na terra de Sinar e habitaram ali. Onde que fica essa planície? Planície de Sinar. Sul do Iraque, no vale onde correm os rios Tigre e o Eufrates. Verso 3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Façamos tijolo. Interessante, porque os altares de Deus nunca eram feitos de tijolos, mas de pedras brutas. Nós podemos ver no texto de Êxodo 20, que é o mesmo dos 10 mandamentos, Êxodo 20, versículos 24 e 25, diz o seguinte: o que dizem esses versículos sobre os altares e as pedras? Vejamos. 24, Êxodo 20, versículo 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. 25. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre eles manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Continuando ainda nesse versículo 3 do capítulo 11. Mais tarde, na construção da casa de Deus, o templo, foi feito de pedras moldadas, mas nesse caso, a pedra, ela era trabalhada fora, em pedreira, fora do local do templo. Isso daí está em 1 Reis, capítulo 6, verso 7. O que diz? Edificava-se a casa com pedras, a casa do Senhor, já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Prosseguindo, versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Edifiquemos uma cidade e uma torre, tornemos célebre o nosso nome. A ênfase em nós edifiquemos, nós façamos. E o homem justamente fazendo um nome para si mesmo. É uma adoração não para a glória de Deus, mas centrada no homem. Não é teocêntrica, é antropocêntrica, centrada no homem. Para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra.
rebelião do homem, né, de não cumprimento, justamente da ordem que Deus deu em Gênesis 9:1. O que fala Gênesis 9:1? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Continuando ainda no texto base, 11:6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. A mesma linguagem, quer dizer, como todos têm a mesma linguagem, a unidade de propósito é invariavelmente muito auxiliada por uma linguagem comum, mais fácil de fazer, mesmo propósito, mesma intenção. Não haverá restrição para tudo que intentam fazer. A advertência aqui, que quer dizer, a partir de agora eles não tem mais nada seguro, eles vão fazer o que der no coração, na cabeça. É a mesma advertência, é similar ao que o Senhor disse sobre o homem antes do dilúvio. O que foi dito antes do dilúvio em Gênesis capítulo 6, verso 5? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esses versos enfatizam o quê? O coração humano é profundamente ímpio e está naturalmente em rebelião contra Deus. Espalhar o povo é diminuir justamente a concentração do mal que a torre representava. Verso 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Confundamos ali sua linguagem. Esse justamente é um ato miraculoso, milagroso, que Deus realizou, e implica que as unidades básicas de linguagem não se desenvolvem naturalmente uma das outras. Alguns têm até sugerido que os 70 nomes do capítulo 10, se vocês verem no capítulo 10, vocês veem toda a genealogia, que todos os 70 nomes do capítulo 10 representariam as línguas que o Senhor criou no capítulo 11. Ainda no capítulo 11, verso 8. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. O Senhor os dispersou. Agora eles são forçados a fazer o que Deus tinha planejado originalmente, sem dúvida. Nimrod permaneceu com sua tribo imediata ali. Provavelmente a civilização suméria é remanescente do seu império. Verso 9. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Chamou-se-lhe Babel. Alguns têm identificado a torre como um zigurate. O que é um zigurate? Um antigo templo pagão, moldado como se fosse uma montanha artificial, disposta em fileiras. Há ruínas de um nas imediações da antiga Babilônia. A palavra também, embora venha de uma raiz hebraica diferente, Babel tem um som similar à palavra traduzida como confundir, né? Que confundiu as línguas. Essas explicações foram retiradas da Bíblia de Estudo Herança Reformada. Bom, gente, depois da leitura então do texto da Bíblia, suas explicações, então agora vamos discorrer sobre aquelas 4 divisões da aula que nós mencionamos hoje no início da lição. Primeiro a gente vai fazer uma introdução. O texto fala sobre tecnologia, bênção ou ídolo. É importante a gente ressaltar que as empresas mais ricas do Brasil e no mundo são da área da tecnologia. Podemos ver, está sendo projetado aqui, primeiro as 10 marcas mais valiosas e depois a seguir ver o ranking da área da tecnologia de outras marcas. Se a gente for conferir, tem 2 rankings, eu vou mostrar um, depois eu mostro o outro. 2 rankings. O primeiro ranking, ele mostra das 10 primeiras marcas, a mais valiosa, por esse ranking que eu estou, depois eu falo do outro. A Apple, com 234 bilhões de dólares. Vem a Google, Apple de informática, equipamentos, né, de fabricação, a Google, que é da internet, a Amazon, Microsoft, depois vem algumas outras grandes, Coca-Cola, Samsung, Toyota, Mercedes e tal. E
outro ranking, essa fonte aqui, só para vocês ficarem, ela foi tirada do site de economia da UOL. Vale ressaltar que a Apple é a marca mais valiosa do mundo pelo 7º ano. No outro ranking, outros também entram. Primeiro está a Apple, a Microsoft, Google, Cisco, que fabrica roteadores, né? Quem não conhece, a Oracle, que também é da área de informática, depois vem da indústria farmacêutica Pfizer, Johnson & Johnson, Amgen, depois vem Intel, que fabrica processadores, né, de computador, notebook, e a Qualcomm também, que é da empresa de telecomunicações. Também a fonte foi do site de economia da UOL. Portanto, tudo isso foi dito porque não tem como esse assunto de tecnologia passar despercebido pela igreja, porque nós vamos falar, esse texto tem a ver com tecnologia, vocês vão entender por quê. Não tem como passar despercebido pela igreja, pois além de empregar tecnologia, ela deve estar atenta, a igreja, né, aos perigos da tecnologia. Então, o que a gente vai ver nessa lição? Devemos considerar a tecnologia biblicamente, ver como a tecnologia foi descrita na Bíblia e também analisar alguns riscos que ela pode trazer para as nossas vidas. O primeiro tópico, se vocês lembram que eu li lá atrás, fala o seguinte: a diferença justamente entre Noé e Babel. Qual que é a diferença que nós analisamos aqui entre Noé e Babel? Vamos lá. Nada que Deus fez veio com um defeito de fabricação. Dica-se aqui de passagem, dentro desse contexto, né? Evitar defeitos de fabricação, né, é o grande desafio da indústria, principalmente numa época de crise, pandemia, necessidade de ganhar novos mercados, novos clientes, estabelecer sua marca, né? Não estava falando como caso de empresas de tecnologia, quanto tempo que a Apple veio desde Steve Jobs lá, que ele estava na faculdade, que ele era jovem até a morte dele, quantos anos para estabelecer uma marca, ela é a maior do mundo, mas quanto tempo se demora para estabelecer uma marca? Então, nada do que Deus fez veio com defeito de fabricação. Tudo foi criado de modo perfeito, adequado, simétrico e ao mesmo tempo exuberante. A criação, ela é extravagante em sua formosura e o formosíssimo teatro da glória de Deus, conforme escreve Calvino nas Institutas, volume 1.14.20. E as descobertas que ainda precisam serem feitas são infindáveis, né? Que pode ser descoberto ainda. De acordo também com o apóstolo Paulo, toda a criação está sustentada em Cristo. Texto de Colossenses 1, capítulo 1, versos 15, 16 e 17. O texto faz a seguinte declaração. Presta atenção, que declaração genial feita pelo apóstolo Paulo em Colossenses. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Esse é o texto de Colossenses, belíssima declaração do apóstolo Paulo. Partindo então dessa realidade, não há nada no mundo que encontre outra fonte senão Deus, e nenhum outro fundamento para a sua existência senão Cristo. Quando Deus colocou Adão no jardim para cultivá-lo e guardá-lo, isso daí está descrito em Gênesis 2,15. A gente faz as citações para vocês depois, se quiserem. O que é mais pertinente a gente já lê, senão a gente cita. E ali, quando colocou Adão no jardim para cultivá-lo e guardá-lo, ali já estava a potencialidade integral de tudo que o ser humano recebeu para desenvolver. Então quer dizer o seguinte, Adão não seria simplesmente um jardineiro. O que ele estava ali? Ele estava ali também não apenas para desenvolver o que já estava feito, mas também ele seria o quê? Um desenvolvedor. Ele seria o quê? Um empreendedor, um descobridor, um inventor, a partir daquela obra que havia sido criada por Deus. Após a queda, que corrompeu a mente e o coração humano, continuou valendo o mandato cultural. A descendência de Lameque, aí que entra a tecnologia, preste atenção.
A descendência de Lameque passou a fazer descobertas e invenções tecnológicas como Jubal. O que aconteceu com Jubal? Jubal foi quem desenvolveu instrumentos musicais. E Tubal-Caim, o que Tubal-Caim fez? Foi ele que inventou instrumentos de bronze e ferro. Texto descrito em Gênesis 4, 21 e 22. Vão lá e leiam. Em seguida, encontramos quem? Noé, o primeiro engenheiro naval da história. Por quê? Com engenharia, com arquitetura e muita perícia, o que ele fez? Ele construiu uma arca, gente, capaz de transportar o quê? Animais onívoros, carnívoros e herbívoros. Depois disso, também já no texto da lição de hoje, que é Gênesis 11, que a gente acabou de ler, os homens se unem e decidem o quê? Construir uma cidade, uma torre, muito alta para tornar o seu nome célebre, acima do nome do próprio Criador. Então, o que houve? A Torre de Babel se tornou o ícone da arrogância humana. Querer fazer uma torre alta e para que deixamos o nosso nome, tornemos o nosso nome célebre. Tornou-se um ícone da arrogância humana, da instrumentalização da ciência e da tecnologia para declarar-se independente e autônomo, com poderes. Espera só um minutinho aqui, gente, que saiu do ponto que eu estava aqui. Um minutinho só. Torre de Babel se tornou então um ícone de arrogância humana, da instrumentalização da ciência e da tecnologia para declarar-se independente e autônomo, com poderes dispensar e descartar Deus de sua vida. Em resumo, o homem usou da tecnologia construtiva para edificar uma torre muito alta. Para fazer o quê? Para dizer que não precisava mais de Deus. Claro que isso é loucura, nós sabemos, né? Mas o que mais o pecado pode produzir? Percebemos então que ainda que o pecado nos leve a vários desvarios, absurdos, ainda assim ele não remove a nossa razão cognitiva. O que dizer? Mas porém, ele deturpa o ponto ao ponto de torná-la praticamente inútil, a nossa capacidade. Vamos ver o que fala sobre isso em Provérbios 12, 3, Provérbios 12, 3 e Ezequiel 7, 13. Diz o seguinte, Provérbios 12, 3. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. O que vende, agora Ezequiel 7,13, o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a própria iniquidade. E o tópico do título deste item 1 justamente é digno de nota. Uma diferença fundamental entre Noé e os habitantes de Babel. Qual que é a diferença então? No caso de Noé, o que aconteceu? Ele mostrou grande capacidade, inteligência, maestria, usando as ferramentas que ele tinha na época, os instrumentos que tinha em mão, e construiu o quê? Uma arca fabulosa, com as medidas exatas, em proporções perfeitas. Deus entregou o projeto e ele executou. Você já imaginou se pedisse para executar hoje? Nós, com a nossa limitação, o que a gente fez? Estamos falando no tempo de Noé. O que ele fez? Noé usou toda a sua inteligência, que ele tinha para quê? Para obedecer a Deus. O seu alvo não era o desenvolvimento de pessoa falar, eu sou Noé, eu sou bom. Não, era justamente a obediência a que Deus tinha mandado. Qual é a diferença? Por sua vez, os habitantes de Babel fizeram o quê? Também fizeram uma obra admirável e se revelaram de extrema competência na engenharia, na realização. A diferença é justamente essa, nada fizeram para Deus. Tudo que eles realizaram foi justamente para confrontar o Senhor em direção a uma realização que era a torre absurda e impossível de independência. Ora, o que Deus poderia ter feito? Deus poderia, na mesma hora, ter fulminado com todos os moradores de Babel, com sua ira
e com fogo caindo do céu. Teria sido justo. Mas a medida tomada por Deus foi até engraçada, de tão simples que foi. A inteligência de Deus, sua soberania é fantástica, né? Uma vez que o quê? Que eles não queriam dar ouvidos ao que ele dissera, que era justamente deviam se espalhar por toda a terra. Então, não entenderiam uns aos outros. Deus apenas o fez o quê? Confundiu. Babel, que vem de confundir, confundiu as línguas. Assim, todo projeto humano desenvolvido por dias e noites, projeto humano da construção da torre, desenvolvida por dias e noites, terminou em questão de minutos. O problema não está na tecnologia, mas em quem a usa. O tópico 2 diz o seguinte: dominai. No decorrer das eras, o cristianismo foi sofrendo com pensamentos divididos, mudanças em seus conceitos sobre a criação e o uso que o cristão deve fazer do mundo. Deus ordenou ao ser humano. Então, Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28 diz o quê? Sede, veja o imperativo desse versículo. Gênesis 1, 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai, vem daí, né, o dominai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Os imperativos, então, como disse, são fortes. Sede, multiplicai, sujeitai-a, dominai. Tais ordens não foram revogadas, ainda que devido ao pecado estejam prejudicadas, mas elas sim mantêm em vigor. O mandato cultural e a criação da cultura são nossa responsabilidade, dos seres humanos. E a igreja permanece como o quê? Como um agente de preservação. Por isso, o desenvolvimento tecnológico pode e deve ser uma ambição cristã para a glória de Deus. Seja na pesquisa do quê? Desenvolvimento de novos medicamentos, novas descobertas justamente para deixar a vida mais confortável, como eletrônicos, eletrodomésticos, automóveis, celulares, etc, etc. A ênfase justamente de Calvino na doutrina da providência foi uma disparada para o progresso e o desenvolvimento social e econômico. Por exemplo, ao retratar os valores das artes liberais, ele diz o seguinte: é bem verdade que os que recebem instrução sobre as artes liberais ou que aprovam algo delas têm nesse conhecimento uma ajuda especial para aprofundar-se nos segredos da sabedoria divina. Contudo, mesmo aquele que desconhece essas artes não é impedido de ver grande parte das obras de Deus, sendo levado a admirar o artífice, com A maiúsculo, que as criou. Isso daí está nas Institutas, volume 1.1.11. Outra também citação sobre Calvino e as Institutas. Entretanto, Deus não deixa de suprir, mover e vivificar pelo poder do Espírito, do mesmo Espírito, todas as criaturas, e isso ele faz de acordo com as qualidades próprias de cada uma, tais como por ele eles foram dados na criação. Ora, se o Senhor quer que os iníquos nos prestem serviço para deles aprendermos a física, a dialética e outras disciplinas, devemos fazer uso deles, para que não suceda que a nossa negligência seja punida se desprezarmos os dons de Deus onde quer que os benefícios destes nos sejam oferecidos. Institutos, volume 1.237. Ainda, Francis Schaeffer sintetiza bem o resultado e o que o mundo pode desfrutar. Diz o seguinte, Francis Schaeffer: a cosmovisão cristã nos apresenta o mundo real que está aí para ser estudado de forma objetiva. Outro resultado da base cristã é o que vale a pena descobrir mais a respeito deste mundo, pois assim agindo estaremos investigando a criação de Deus. Isso daí está no livro Como Viveremos da Cultura Cristã, página 91. O cristianismo que foi resgatado na Reforma, né, comemorado aí hoje é dia 8, né, no dia 31 de outubro, aplicou com seriedade o conceito de domínio, por isso que fala dominai.
em suas realizações, pesquisa e descoberta. É o homem chamando para si o domínio sobre as realizações, pesquisas e descobertas. O item 3 que nós vamos ver fala sobre os efeitos do pecado. Hoje em dia nós não concebemos mais a vida sem energia, chuveiro elétrico, celular, automóvel, notebook, TV e por aí vai, né? Muito mais. Com exceção daqueles que preferem viver na natureza, sem recursos modernos, a maioria de nós usufrui dos benefícios da tecnologia. E não raras vezes nos aprisionarmos a tais coisas, né? Em vez de dominar, acabamos sendo dominados, nós somos dominados. Só que a gente viu já nas lições anteriores que qualquer objeto ou pessoa de que nós nos tornamos dependentes se torna o nosso ídolo. Neste ponto, então, precisamos ser cautelosos e observar se a tecnologia não está ocupando um lugar em nosso coração que pertence somente a Deus. Quem está no trono do nosso coração? Como a gente pode avaliar isso? A Bíblia, ela nos ensina que Deus deve ser a nossa referência absoluta sobre tudo e a quem devemos nos submeter completamente. Por outro lado, também os relacionamentos envolvem dedicação, paciência, amor ao próximo, interesse sincero, disposição de perdoar e humildade. O que acontece é que hoje em dia as redes sociais oferecem relacionamentos com muitos atalhos que dispensam esses critérios de dedicação, de paciência, de amor ao próximo. Inclusive, o falecido sociólogo Zygmunt Bauman destacou numa entrevista dele esses problemas que envolvem as redes sociais. Ele fala o seguinte, 2 citações do Bauman. Nas redes é tão fácil adicionar e deletar amigos que as habilidades sociais não são necessárias. Elas são desenvolvidas nas ruas ou no trabalho, ao encontrar gente com quem se precisa ter uma interação razoável. Aí você tem de enfrentar as dificuldades de se envolver em um diálogo. Outra citação do Bauman, ainda das redes sociais. As redes sociais não ensinam a dialogar, porque é muito fácil evitar a controvérsia. Muita gente as usa não para unir, não para ampliar seus horizontes, mas ao contrário, para se fechar no que eu chamo de zonas de conforto, Bauman falando, né? Onde o único som que escutam é o eco das suas próprias vozes, onde o único que vem são os reflexos das suas próprias caras. As redes são muito úteis, oferecem serviços muito prazerosos, mas são uma armadilha, fecha aspas, citação do Bauman. E sim, na verdade, elas são uma armadilha. Por quê? Porque elas podem deturpar o modo que a gente se relaciona com os nossos amigos. Na mesma linha de pensamento ainda, tem um filósofo chamado Roger Scruton, também nos ajuda dizendo o seguinte, isso já está acontecendo. Como podemos depender do Facebook, do MySpace, do Second Life, ao colocarmos uma tela entre nós e os outros, enquanto mantemos controle sobre o que aparece na tela, evitamos o encontro verdadeiro, negando aos outros o poder e a liberdade de desafiar-nos em nossa natureza mais profunda e convocar-nos aqui e agora a responsabilidade por nós mesmos e por eles. O livro do Scruton, né, que fala as vantagens do pessimismo e o perigo da falsa esperança. Essas constatações confirmam o que o episódio de Babel nos tinha ensinado há tanto tempo. O quê? É que o homem constrói, o que o homem constrói pode ser usado de modo corrupto para afastar Deus e suas obrigações. E por fim, no item 4, que é o tema arrependa-se, a gente vai ver o seguinte, na verdade, não é pecado você ter uma conta numa rede social, nem assistir a séries ou brincar no celular, mas seria uma grande tolice da nossa parte de não suspeitarmos de nós mesmos que podemos pegar coisas inofensivas e cometer pecado com ela. O efeito que a tecnologia pode causar em nossa mente é silencioso, pois quanto mais adquirimos independência, controle, né? A nossa vida hoje pode estar inteira dentro do celular. Autonomia, prazer,
mais essas coisas poderão promover em nós orgulho diante de Deus e das pessoas, apatia, indiferença, alguém que precisa conversar ou receber alguma atenção. Quer dizer, em vez de nos aproximar, nos afasta, nos faz sentir orgulhosos de Deus, causam apatia e indiferença das pessoas. E alguém pode estar precisando receber atenção. O que fazer então? Não precisaríamos quebrar o celular e viver à luz de velas, mas fazer o que os profetas, Jesus, os apóstolos pregaram com tanta veemência. O que foi? Nos arrependermos dos nossos pecados. Qual que é a conclusão que a gente tira depois desses tópicos que nós abordamos aqui na lição de hoje? A tecnologia e o crescimento do conhecimento científico devem ser, sim, motivados na igreja, entre os profissionais e estudantes das diversas áreas, né? E cabe também aos ministros, os irmãos mais que são maduros na fé e no conhecimento, transmitir a cosmovisão reformada, nós estamos falando várias vezes de reforma, né? Para promover uma relação produtiva e transformadora da igreja com a sociedade, quer dizer, aproveitar o uso da tecnologia. O que a gente tira de aplicação com relação a esse ensinamento que foi dado aqui? Agora, o que a gente pode fazer é aquela avaliação que a gente faz em nós mesmos após cada uma dessa lição que aprendemos para conhecimento, para crescimento e para aplicação na nossa vida diária. Tirando de nossa vida, de nossos corações, justamente qualquer tipo de ídolo. Quem está no trono do seu coração? Quem que é o ídolo? Tiramos então de nossos corações qualquer tipo de ídolo que possa querer ocupar espaço, que é de quem? Somente do Senhor. Então, você já avaliou quanto tempo você gasta preso no celular? Ou em jogos, TV, ou assistindo séries? Então, avalie e compare com sinceridade de coração com qual o tempo que você tem investido em oração, leitura bíblica, relacionamento com os irmãos, mesmo com distanciamento, um telefonema, uma palavra, uma mensagem, uma oração pelo WhatsApp e as demais pessoas em geral. Avalie, compare, pense, mude, se for necessário. Ainda há tempo. Meus irmãos, que Deus possa abençoar todos nós, abençoar essa lição que foi dada hoje, que ela possa tocar os nossos corações. E vamos terminar mais uma vez essa lição de hoje com uma oração por nós e por esse tema do trimestre, ok? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, que possamos, Senhor, dedicar os nossos corações somente a Ti, e que só a Ti, ó Pai, o lugar está reservado de trono em nossos corações, ó Pai, que não possamos que outros objetos, outras coisas, outros ídolos, ó Pai, encontrem espaço em nossos corações, nossa mente e nossos corações possam estar devotados somente a Ti, ó Pai. Sei com todos nós que estamos recebendo essa aula, nos ajude a crescer, Senhor, nos ajude a ser mais e mais dedicados a Ti. Nós agradecemos por tudo, pela palavra, pela lição de hoje, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.